Pronto, enfim, muito bom dia a todos, agora formalmente. É um gosto e uma honra fazer mais uma abertura de um webinar dentro deste ciclo, promovido pelo professor Paulo Moraes e pela professora Cláudia Carvalho. Este ciclo chama-se Os Caminhos da Nação e hoje vamos ter connosco o Dr. José Roquete. A apresentação do orador cabe sempre ao professor Paulo Moraes, no entanto, eu não posso deixar de endereçar aqui duas notas ao Dr. José Roquete. Primeiro, porque é um gosto enorme tê-lo aqui, somos colegas da Faculdade de Economia do Porto e, portanto, para mim uma honra ter aqui alguém que passou pelas mesmas cadeiras e secretárias que eu, no âmbito da sua formação superior. Depois, não posso deixar de já lhe endereçar os parabéns, não pelo título do Sporting, porque estas coisas não se fazem antes do tempo, mas pela fantástica época que o Sporting está a ter este ano. Pronto, são dois apontamentos muito pessoais e desde já passo a palavra ao professor Paulo Moraes. Muito obrigado, Sr. Vice-Reitor. Eu quero agradecer ao Dr. José Roquete ter aceitado de imediato o convite que lhe fiz, em nome da Universidade, para esta reflexão. Aquilo que eu pedi ao Dr. José Roquete foi para nos ajudar a refletir com o seu pensamento sobre como é que vai ser este mundo no futuro imediato, enfim, nas circunstâncias que vivemos, e qual vai ser, digamos, também o papel de Portugal nesse mundo. O Dr. José Roquete não precisa, obviamente, de apresentação nenhuma, é um ator marcante na vida pública portuguesa nas suas várias facetas e junta a essa atividade que tem tido o facto de ser também alguém que reflete muito, é um observador muito atento e privilegiado da vida do nosso país e, obviamente, quando pensamos refletir os caminhos da nação, desde logo decidimos ir incomodá-lo. Mais uma vez agradeço muito a sua presença e a pergunta que lhe lanço é que lhe lancei quando lhe fiz o convite é como é que vão ser, afinal, os nossos próximos tempos. Sr. Dr. José Roquete, a palavra é sua, também o Dr. José Roquete disponibilizou-se depois para um pequeno período de debate no final, mas sobretudo estamos ansiosos por ouvi-lo. Muito obrigado. Professor Carlos Brito e professor Paulo Moraes. Eu não vou repetir aquilo que há bocado estava a referir, porque penso que não será importante, mas volto a frisar que continuo a sentir uma ligação com o Porto e com o norte do país. Até porque, se quiserem, tem ainda, e apesar de tudo, infelizmente, algumas sequelas daquilo que tem sido a estratégia global do país de ignorar muita coisa que se passa fora de Lisboa, não é? Portanto, e aí o Porto, se calhar, nesse aspecto, de uma forma um bocado, enfim, felizmente menos dramática do que aquela que sentimos aqui no Alentejo, mas também acontece, não é? Também acontece e também existem essas sequelas. Muito rapidamente, para dar nota de que eu nasci entalado, eu não sabia, claro, obviamente, nasci entalado entre o fim da recessão de 1929 e o começo da Segunda Guerra Mundial, portanto, em 1936, ainda não estava corrida toda a história da tremenda recessão substantivamente financeira de 1929 e o começo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que foi, portanto, em 1939. E é óbvio e evidente que eu ainda me lembro do que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, e para encurtar e aproveitar tempo, a Segunda Guerra Mundial deu início a transformações dramáticas que ainda hoje vivemos em todas as componentes da vida e da aventura humana, não é? É óbvio e evidente que se encerrou de alguma forma
a segunda Revolução Industrial e pós a Segunda Guerra Mundial entramos quase de imediato e imediatamente na Terceira Revolução Industrial, que hoje já passou e já se encontra no seu quarto estágio, já há bastante tempo, mas pelo menos há cerca de duas décadas. Muita coisa aconteceu e aconteceram realmente coisas absolutamente extraordinárias, e eu que com a minha formação basicamente de economista, eu volta e meia ponho o chapéu de economista. Aliás, também devo dizer uma coisa, aqui confidencialmente, eu não sei quando é que fui atacado pelo vírus do empreendedorismo, mas presumo que já deve ter sido em Lisboa e basicamente no Banco Espírito Santo, mas não sei exatamente a data. Bom, mas voltando novamente aqui a estas questões básicas de tentar localizar isto um bocado no tempo, portanto, na minha formação na Universidade e, portanto, na Faculdade de Economia, que foi no sótão da Faculdade de Ciências, ali no Largo dos Leões até ao final. Por exemplo, eu tive a enorme sorte de ter como mestre algumas personalidades com relevo em termos europeus. Um dos professores, que aliás tinha enfim, um grande apreço pela lusofonia e também pelas tripas, não é? Que era o professor Raymond Barre da Universidade de Lyon, foi meu professor e professor do meu curso durante 2 anos, aliás, feitos um pouco fora de horas. Ele saía de Lyon, apanhava o Sud Express em Paris e depois lá vinha para cá, e ao sábado e às sextas-feiras e sábados dávamos e transmitíamos muito daquilo que era indiscutivelmente uma grande capacidade para analisar e perceber o que estava a acontecer. O professor Raymond Barre mais tarde foi primeiro-ministro da França. Em 1951, portanto, o que é que acontece? Estava eu ainda no Colégio Borteiro, na Foz do Douro, e arranca o projeto europeu através da SECA. E em 1900 a seca não é aquela seca com que estou tão preocupado. Era a Comunidade Europeia de Carvão e do Aço, que foi o antecedente da União Europeia. Em 1957, portanto, ainda comigo no 4º ano da faculdade, é assinado o Tratado de Roma. E no meio deste contexto, portanto, na universidade, basicamente, em termos de economia, era o Sr. John Maynard Keynes que regulava fundamentalmente e que basicamente transmitia tudo aquilo que era na altura conhecido como o que mais atual havia dentro da economia, que começava a fazer o seu percurso e a ter a influência mais clara e direta na política e nas soluções políticas que se foram encontrando. Também é uma altura, coincidentemente, em que daí até ao professor Milton Friedman, em Chicago, ter referido e falado concretamente aí já, digamos, no pico da democracia liberal e da economia basicamente virada para os mercados, mas foi quando começou a aparecer a questão e o tema da responsabilidade social das empresas, ao que o professor Friedman, como bem se recordam, dizia que, pois, a responsabilidade social das empresas é ganhar dinheiro e tal. E depois os acionistas farão aquilo que muito bem entender com a eficiência do trabalho das empresas. Entretanto, e convém intercalar aqui uma questão que me parece vital e que vou referir mais à frente, porque me parece que vai ser das questões mais importantes que as novas gerações vão ter que enfrentar, para além da minha e de alguns dos presentes. É que imediatamente na sequência do final da Segunda Guerra Mundial surgiu aquilo que eu hoje denomino como a Primeira Guerra Fria.
porque é a minha convicção de que estamos já efetivamente numa Segunda Guerra Fria. Essa Primeira Guerra Fria começou pelo simples facto de que foi a União Soviética que chegou primeiro a Berlim. Portanto, pelo facto de vir de leste era se calhar mais curto, os ingleses gostavam mais de ficar à beira-mar, portanto ocuparam a zona da Alemanha por aí mais virada para a zona do Canal da Mancha e do Atlântico até ao Báltico. E houve aqui uma questão fundamental que o Sr. Stalin não queria abrir mão de Berlim e, portanto, houve isolamentos, houve problemas, etc. Mas o corte com os aliados que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, esta, obviamente, uma sequela ainda de uma Primeira Guerra Mundial maltratada e mal curada, mas daí aí nasceu indiscutivelmente a Primeira Guerra Fria. Essa Guerra Fria que foi alimentada em muitas perspectivas com muitos dos cientistas alemães que dentro do Terceiro Reich já estavam efetivamente, já tinham criado, e na fase final a Luftwaffe já tinha a Venza-jato, e em Peenemünde já havia o lançamento de mísseis que passaram também a ser usados como mísseis não tripulados, no caso específico, que bombardeavam Londres, e quando os combustíveis acabavam, os londrinos, coitados, ouviam acabar o silvo do míssil e esperar que aquilo lhes caísse em cima da cabeça. Foram esses que foram uns para os Estados Unidos. Essa história é uma história dramática, até relacionada com a vida desses mesmos, e mais rapidamente do que a União Soviética, os Estados Unidos lá conseguiram chegar enfim, ao primeiro artefacto que em termos nucleares, de energia nuclear, apareceu, que foi as bombas atómicas largadas em cima de Hiroshima e Nagasaki, que praticamente acabaram com a Segunda Guerra Mundial. Pelo meio e prosseguindo, o que é que aconteceu também, e de igualmente importante? É evidente que o aparecimento da Escola de Chicago do professor Friedman e a publicação em 1960, à volta disso, do seu Capitalismo e Liberdade, teve uma importância fundamental, até porque estava muito alicerçada na recuperação económica que tinha sido feita posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Não nos podemos esquecer de um facto, mas penso que aqui na Europa se esquecem frequentemente, de que foi o Plano Marshall, foi o primeiro Plano Marshall que permitiu a recuperação da Alemanha Ocidental, portanto a RFA. Não foi o Plano Marshall, mas foi qualquer coisa de equivalente em termos do Japão e posteriormente da Coreia do Sul, mas que eu diria que é capaz de ter sido um dos antepassados do QE, não é? Do Quantitative Easing, portanto, de haver fundos destinados especificamente à recuperação de qualquer coisa que estava de rastros, não é? E estava efetivamente de rastros, se quisermos olhar para a Europa numa perspectiva, mas para o Japão ainda numa perspectiva cultural bem mais difícil de vencer, porque tinha a ver com a personalidade quase deificada do imperador do Japão. Mas essa transformação foi feita e hoje em dia, apesar de tudo, o Japão ainda continua a ser a terceira, apesar de tudo, e da estagflação, o Japão ainda continua a ser a terceira potência económica mundial. Por volta o pico da Guerra Fria é atingido quando, como presidente dos Estados Unidos, o senhor Kennedy se opõe à tentativa que o líder da União Soviética tinha, que na altura era o senhor Khrushchev, de instalar mísseis nucleares em Cuba, não é? E o que produziu um clima quase de confrontação nuclear. Entretanto, isso vai evoluindo e por alturas depois a Guerra Fria durou até 1986,
numa altura em que o presidente Reagan e o Sr. Gorbachev se encontraram na Islândia, mas foi só em 1989 que caiu o muro de Berlim e que claramente as coisas passaram a ter um outro contexto, nomeadamente dentro da Europa e daqueles países mais a leste que tinham eles próprios sido transformados em colónias praticamente ou satélites da União Soviética. É também em 1969, por coincidência, nessa altura, que a Terra na Lua, os primeiros seres humanos mais liderados naquela altura pelo Sr. Neil Armstrong, que morreu há poucos dias. Portanto, é um registro que temos que fazer, porque isto foi, concretamente, um dos pontos mais importantes, penso eu, da história do século XX. Em 1973, depois de Maastricht, há o primeiro alargamento da União Europeia e nos anos 80 começam a aparecer o impacto e começa a sentir-se a questão fundamental das alterações climáticas que vão marcar a fase final do século XX e vão clarissimamente e de uma forma dramática ter o seu impacto no século XXI e em tudo aquilo que vai acontecer posteriormente ao Covid. Ao Covid, que ainda por si sabemos que não está terminado. Nesta questão, portanto, e posteriormente, o que é que acontece? Acontece que, mesmo dentro da União Europeia, o que vai acontecer é uma história que me leva de uma forma que eu considero bastante amadurecida, a ser cético em relação àquilo que pode ser o futuro da União Europeia. Portanto, fez-se o primeiro alargamento da União Europeia antes de ter as bases suficientemente sólidas para que a União Europeia pudesse ser realmente uma história de sucesso. E aqui surge um ponto que me parece que seria importante introduzir, porque tem muito a ver com a formação e com a vocação daqueles que, em termos de universitários e de formação de topo, empenham as suas vidas e as suas vocações, porque aqui insere-se qualquer coisa nesta altura, depois do alargamento, que eu posso contar aqui hoje, porque foi digamos, guardado como segredo, como já vão ver. Já no final, né, por alturas de 1995, o Hernani Lopes, que tive o privilégio de considerar entre os meus amigos, o Hernani Lopes criou uma coisa chamada o Clube de Reflexão 21. 21 era refletir sobre o que seria o século XXI. E acontece que há uma altura em que o Hernani, que tinha sido, como sabem, Ministro das Finanças, tinha uma relação pessoal com o Jacques Delors. O Jacques Delors foi presidente da Comissão Europeia desde 89 a 95. De 89 a 95. E um mês e meio antes, as reuniões do CR21 faziam-se com um jantar e depois até prolongavam-se até de madrugada. E o Hernani Lopes aceitou um convite para vir jantar a Lisboa, o convite do Hernani, e explicou por detalhes absolutamente tão extraordinários e lamentáveis quanto ainda são os mesmos problemas que a União Europeia tem hoje, porque é que iria apresentar a sua demissão dentro de poucas semanas, o que efetivamente aconteceu. Há mais testemunhas ainda vivas desse jantar, eu posso me lembrar de algumas, como por exemplo, o atual Cardeal Patriarca de Lisboa, o Carlos Costa e mais alguns, que agora também não interessa muito estar a referir. Mas o que interessa reter aqui, e parece-me que isso é que é importante, é a própria personalidade. Jacques Delors ainda é vivo, não é?
Portanto, Jacques Delors tem mais 11 anos do que eu, mas ainda é vivo e ainda existe um Instituto Delors que tem ainda impacto indiscutível, não só em França, mas também a nível da União Europeia. E lembro aqui que dentro desta perspectiva, o Jacques Delors eu fiz qualquer coisa aqui. Deixaram... 30 segundos, foi só 30 segundos. Ok, pronto. Mas o Jacques Delors, portanto, fez em termos educativos e da componente educativa da União Europeia. Eu recomendo para esse aspecto a leitura do relatório feito e aprovado em Madrid em 12 de abril de 89, porque ainda continua a ser uma lição para percebermos e entendermos o que é que realmente se pensava que a União Europeia pudesse ser e o que realmente acontece não o sendo. Portanto, ele falava de 4 pilares para a educação, e isto ainda hoje é atual, quando a gente pensa que isto que tem nesta altura quase 30 anos, é notável como capacidade de ver e projetar um futuro. Eu falava de 4 pilares, que eram, em inglês, ele falava no learn, agora tenho que pôr aqui os óculos, learn to know, learn to do, learn to be, learning to live together. Portanto, conhecimento, uma coisa obviamente importante. Durante os meus anos de 53 a 58, do primeiro curso da Faculdade de Economia, despejaram muito conhecimento cá para dentro, uma parte deles que não sabia o que se fazer com, não é? Pronto. Fazer, to do, fazer. Depois, to be significa ser. E hoje em dia há muita gente, e nas próximas gerações tenho medo que isso ainda possa acontecer, que privilegia o ter ao ser. Mas vai ser muito mais importante no século XXI ser do que ter. Porque o ter também está sujeito a mudanças tão dramáticas que, se não houver o ser, praticamente as pessoas não fazem percurso nenhum que minimamente os possa satisfazer. E por fim, e o último, este diz mais diretamente respeito ao grande problema que temos pela frente em termos do que se convencionou chamar a globalização, é aprender a viver juntos. Isto é a definição de tudo o que tem a ver com solidariedade e com sustentabilidade, e que nesta altura está completamente virado de cabeça, porque o retrocesso provocado pela presidência dos Estados Unidos desde 2015, do Sr. Trump, e aquilo que hoje volto a repetir é já uma Guerra Fria 2, embora de ambos os lados, e eu depois falarei um pouco mais sobre isso, de ambos os lados pouca coisa se tem dito sobre esta matéria. Portanto, eu aqui voltaria outra vez às questões relacionadas com a responsabilidade social. E a responsabilidade social relativamente às empresas, portanto, e àquilo que são os objetivos das empresas e que estão a mudar com uma rapidez enorme. Concretamente, ao longo de todo o século XX, o que se falou sempre foi de shareholders, portanto, de acionistas, não é? E hoje em dia o que começa a tomar um peso muito grande são os outros componentes das empresas e do setor empresarial, e que obviamente agora se chamam e são conhecidas por stakeholders. Eu tenho algum problema, confesso, embora o meu inglês seja bastante razoável, de traduzir para português stakeholders, mas stakeholders basicamente são intervenientes, ou são as outras relações que surgem dentro enfim, do mundo das empresas. E nessa tradução, chamar-lhes partes interessadas ou intervenientes
pronto, poderá ser esse o contexto. Mas o que acontece é que hoje em dia, no contexto em que as empresas têm que viver, os stakeholders são crescentemente cada vez mais determinantes. Eu vou só referir aqui, de uma forma muito genérica, o que acontece em termos dos intervenientes ou das partes interessadas, concretamente consideradas de forma direta os clientes, o talento, questões relacionadas com o talento, os fornecedores, os sócios, os árbitros, sejam estaduais, sejam de outras características, e depois, de uma forma mais indireta, o próprio público enfim, as redes sociais e tudo o que lhe está relacionado, as realidades com a formação das pessoas, até obviamente ao nível universitário, sobretudo no que respeita à informação, os potenciais colaboradores e as agências de ratings e tudo o que com o mercado de capitais está relacionado. Como é evidente, já há muito tempo, anteriormente à definição de stakeholders, os colaboradores tinham um papel progressivamente mais importante, não só por causa da pressão social, mas também porque progressivamente foi-se tornando cada vez claro que uma das coisas mais importantes que as empresas sustentavelmente têm que fazer é assegurar-se que a relação com os trabalhadores é de uma importância vital e que eles próprios têm que fazer parte em equipe, e esse é um dos problemas que, por exemplo, o teletrabalho hoje nos apresenta, mas fazer face em equipe, fazer em equipe funcionar uma empresa. Eu sempre acreditei nisto, sempre achei que isto que era importante, mesmo ao longo da minha vida, no período anterior a fazer a imigração brasileira, que se sucedeu a 4 meses de prisão em Caxias, sem advogado e sem qualquer outro tipo de suporte, por facto de eu ser o CEO do maior banco do país e havia que... eu estou a falar do 11 de março de 75 e não do 25 de abril, certo? Portanto, porque em relação ao 25 de abril eu manifestei-me oportunamente e com muito tempo. Em 1962 subscrevi um manifesto, que foi o primeiro manifesto feito dentro do contexto dos 101 católicos que se manifestaram contra o tipo de cumplicidade que a Igreja Católica tinha em relação ao regime da altura. Lembro-me, por exemplo, em termos do Porto, que a Sofia Melo Brana foi também uma das assinantes desse manifesto, de que me lembro e recorro muitas vezes, e que eu já sou também os poucos sobreviventes, porque entretanto o tempo já foi fazendo a sua razia. Há 50 anos, 51 anos exatamente, fui fundador da SEDES, a SEDES como movimento cívico destinado a manifestar-se contra o regime, claramente contra o regime, que já era a primavera marcelista, portanto, e que desde o princípio, dada enfim, a quantidade e a qualidade dos intervenientes, nunca teve a vocação de se transformar num partido político. Confidencialmente posso lhe dizer que aceitei o convite do atual presidente da SEDES, que é o professor Álvaro Beleza, para ser o presidente da SEDES em Évora, portanto para o Alentejo. E porquê? Porque eu continuo a procurar soluções para aquilo que são e é hoje claramente o problema da democracia. E aqui tenho que falar, e vem mais um papelinho, das coisas que dizem respeito à democracia. Porque é que eu muito cedo me envolvi em tudo o que tinha a ver com... Não era por mera gozo de contrariar, de estar no contra. Quando eu assinei o
o manifesto dos 101 católicos, a minha mãe e o meu pai, coitadinhos, sofreram muito, porque, enfim, agora o que é que vai ser e tal. E nessa altura também, só agora como ponto de passagem, essas coisas também têm importância na vida das pessoas. Quando eu como CEO do Banco Espírito Santo, fui comunicar ao presidente do Conselho de Administração, que na altura era o Dr. Manuel Espírito Santo, fui-lhe dizer, olha, eu assinei isto assim, assim, assim e tal. E ele disse, mas que pena se me tivesse falado antes, e eu disse, olha, foi por isso que não falei, não é? Portanto, enfim, só para dar nota de que quando o ano que eu vivi entre abril de 74 e março de 75, eu rapidamente percebi o que estava a acontecer ao abril que eu tinha sonhado e para o qual eu tinha trabalhado, porque foi imediatamente claro o vir à tona do controle que o Partido Comunista tinha de todas as estruturas sindicais, com reflexo diário no trabalho do banco e no meu também. Eu tinha que fazer reuniões com os representantes sindicais, com o representante do Banco de Portugal, que era um professor Remédios, coitadinho, que não sabia muito bem o que é que estava ali a fazer, não é? E daí para a frente eles sabiam que me tinham que prender. Eu não guardo nesse aspecto nenhum sentido enfim, nenhum tipo de ódio, porque não acredito nisso, não acho que o ódio tenha nada de construtivo, aliás, nesse aspecto, sem querer fazer qualquer comparação, porque é impossível fazer comparação, mas a dada altura, e por o professor Carlos Brito ter falado no Sporting, eu como presidente do Sporting fui inaugurar na África do Sul 2 núcleos do Sporting, em Pretória e em Joanesburgo. E estava previsto que eu teria um encontro com o Nelson Mandela, no sentido de fazer o quê? O que estava combinado, que era o Sporting que subscreveria a Fundação Mandela, que se destinava às crianças, basicamente, e assumia a qualidade de sócio do Sporting Clube Portugal. Aquilo era previsto ser uma coisa de 10 minutos ou um quarto de hora, vieram buscar com chaimites e tanques para vir da região dos hotéis de Joanesburgo até abaixo, onde o Nelson Mandela tinha as instalações dele, e quando eu também disse, olha, eu também estive preso e tal, aí a conversa durou mais de uma hora, porque era eu que dizia, o seu presidente deve ter coisas para fazer e tal, mas como eventualmente saberão, no primeiro jantar, no dia da tomada de posse do Nelson Mandela como presidente da República Sul-Africana, ele convidou os guardas da prisão onde tinha estado na ilha, para o jantar. Portanto, eu não tenho nem a dimensão, nem a pretensão de todo em todo, mas tenho uma experiência, porque nessa conversa aquilo que realmente marcou foi nenhum de nós tinha guardado qualquer tipo de ódio ou de sentimento negativo, porque isso não ajudaria em nada, nem nas nossas vidas, nem naquilo que ainda poderíamos fazer. Essa é a questão, e eu tenho que encurtar razões, senão vou entrar aqui por terreno proibido, que são realmente os 40 minutos. A democracia hoje em dia está em situação de crise, não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Não é só e unicamente o facto de coexistir com regimes ditatoriais de partido único, o que existem por muito lado, a começar pela própria China e também, diria eu, pela atual Rússia. A atual Rússia, que não é propriamente tanto definido como partido, eu considero a atual Rússia muito mais um negócio do que um país, mas isso são outras questões de que podíamos também tratar noutra oportunidade. Mas concreta e objetivamente, o populismo é um resultado da crise da democracia e não é mais nada senão o resultado mais visível nesta altura. Não vou estar a referir o senhor Trump, o que é também uma demonstração clara. Aliás, eu antecipei um pouco numa entrevista que dei na altura, a propósito do professor Carlos Brito, através do Sporting, do senhor Bruno Carvalho, dizendo que aquilo era uma manifestação de populismo feita àquele nível, mas que ia seguir outras, iam aparecer outras, não é? E assim foi e assim aconteceu. Eu gostava de muito claramente dizer também que continuo a procurar soluções para... Eu acredito na democracia como princípio, não é?
Eu acredito na democracia como princípio. O princípio da democracia, em termos da liberdade, que é uma coisa que para mim é fundamental na minha vida. E é fundamental também por uma razão. Eu sei perfeitamente que para ser criativo é absolutamente essencial ser livre. Não há uma alternativa na vida que permita que gente que não se sente livre tenha capacidade para criar. Isso não existe. Para mim, e pelo menos é uma realidade. E também o facto da democracia se assentar basicamente, em termos de liberdade, em duas questões que para mim são fundamentais. É que, e na vida de todos os dias, é na urna dos votos e nos tribunais. Quer dizer, se a democracia na urna dos votos não funciona e nos tribunais não funciona, a democracia está óbvia e claramente em situação, eu não digo pré-falimentar, mas com gravíssimos problemas. Foi a propósito disto e na busca disto e sentindo que os partidos não davam resposta que eu tive o prazer de conhecer o professor Paulo Moraes. Porquê? Porque eu vim ao Porto muitas vezes para tentar conciliar a opção que tinha feito nas legislativas de 2018 de eu tinha que fazer alguma coisa, porque sentia o mesmo apelo que tinha sentido na altura da formação da SEDES ou da assinatura do Manifesto dos 101 Católicos. E então onde é que eu caí depois de olhar, enfim, com algum tempo? Foi cair nos nossos cidadãos, não é? Portanto, o que é que eu fui fazer ao Porto? Fui ao Porto tentar juntar os nossos cidadãos que já tinha algum antecedente de relações com o professor Paulo Moraes e a Iniciativa Liberal. Onde tive conversas com Magalhães Pinto e com outros, no sentido de ver se juntavam. Claro que nós somos portugueses, estamos em Portugal, e os portugueses para se juntarem à volta de qualquer coisa é um problema sempre tremendo. E isso não se passa só ao nível da política, se repararem bem, ao nível daquilo que hoje determina e vai determinar ainda mais o que vai acontecer no mundo. Reparem que o nível de merging e acquisition, de fusões e aquisições na Europa, na União Europeia e em Portugal, obviamente, é dramaticamente diferente. Nós não agimos por esse lado e temos sempre o problema do protagonismo e daquilo que vai criando permanentemente fronteiras que noutras latitudes e noutros meios até são o pão nosso de cada dia, não é? Eu queria chamar-lhes a atenção muito concretamente para a questão da justiça, mas para o problema específico dos partidos. E recomendava-lhes a leitura de uma publicação, de um artigo publicado por alguém que conheço pessoalmente e por quem tenho uma admiração muito grande, considero um dos grandes sociólogos ainda vivos que Portugal tem, que é o Álvaro Barreto. O Álvaro Barreto era amigo, o António Barreto. Este é o António Barreto, portanto. O António Barreto, no dia 24 de abril, escreve no Público um artigo que é intitulado simplesmente de uma forma que eu penso que resume tudo aquilo que está a acontecer com a democracia em Portugal. Chama-se o Cartel de Abril. Se lerem esse artigo, vão com certeza entender quais são as razões, e eu partilho isto, porque isto é perfeitamente claro, não é? O que é o Cartel de Abril? O Cartel de Abril é, ao fim e ao cabo, aquilo que junta o PS e o PSD como partidos do arco de governação, que são projetos de poder e não são projetos de servir. Isso não vai permitir nenhuma perspectiva de sustentabilidade à democracia, pelo menos do tipo de democracia que nós partilhamos. E o António escreve aqui com toda a clareza. Há um universo de gestos, decisões, nomeações, que não sendo verdadeira corrupção, traduz bem este espírito e aqui ele inaugura qualquer coisa que eu acho que é de uma importância fundamental, não só na política portuguesa, como também na sociologia. Ele fala da democracia patrimonial. E na democracia patrimonial ele inclui muita coisa. E estas muitas coisas nós assistimos todos os dias. E assistimos todos os dias, por exemplo, ainda ontem, o parecer do Tribunal de Contas, por exemplo, e outras coisas que vão aparecendo.
E depois fala-se muito de uma coisa que é chamada porta rotativa, ou as portas rotativas, mas fala-se só de uma porta rotativa. Essa porta rotativa de que se fala é a porta rotativa entre o setor público e o setor privado. É mais disso que se fala. Mas essa não é a porta rotativa que é importante. A porta rotativa que é importante é entre o governo e os partidos. Essa é a porta rotativa dramática por onde passa uma parte importante da corrupção de que o país, nesta altura, se ressente e ainda vai, obviamente, ainda ressentir-se mais. Eu falo disto porquê? Porque tenho um amigo de infância, voltamos outra vez ao Porto, que já não faz parte do número de vivos. Foi o Francisco Sá Carneiro. Quando digo amigo de infância, é mesmo amigo de infância. Os nossos pais eram grandes amigos e nós crescemos juntos. O Francisco, quando pela primeira vez foi eleito primeiro-ministro dentro da AD, ele disse com toda a clareza isto: acabou aqui a ligação entre o PPD-PSD, que era naquela altura o PSD, e o governo. O governo é um governo do país e o PPD-PSD tem na relação com o governo exatamente aquilo que os outros países, que os outros partidos também podem ter. Ora bem, isto é vital. E é vital porquê? Porque depois o que acontece nesta cartelização resulta também num outro aspecto que é a sociedade civil em Portugal progressivamente está a desligar-se do setor político. Mesmo até do próprio fator de corrupção, isto é, desenvolver uma espécie de tolerância, penso eu, mas estranha, porque mais tarde ou mais cedo, uma sociedade que convive com a corrupção vai acabar por perder a liberdade. Isto é aquilo que a mim me parece uma forma muito clara. E que, pronto, eu já entrei, já pisei 3 minutos, os 40 minutos que me estavam. Mas queria acabar por referir, e tinha aqui mais coisas para referir, que são aquilo que vai acontecer daqui para a frente em termos tecnológicos no que respeita ao período pós-Covid. Mas não queria deixar de terminar esta minha conversa sem referir, de facto, a questão da Guerra Fria 2. Onde é que está a Guerra Fria 2? E a Guerra Fria 2 é hoje também a 2 e não a 1. Não, nós temos um problema na Europa especificamente, mas também a nível global, entre a Rússia e quase o resto do mundo, mas nomeadamente a Europa, porque a Rússia está aqui nas fronteiras, e temos o problema básico da China, da concorrência da China e daquilo que isso vai produzir e sistematicamente afetar a nossa vida de todos os dias. Não podemos ignorar que o senhor Putin ocupou a parte leste da Ucrânia, que recentemente, na parte leste da Ucrânia, instalou uma parte importantíssima do poder militar, e ameaça que está ali, e os senhores vejam lá, por uma razão muito simples, é porque ele não teve qualquer oposição na ocupação que fez da zona leste da Ucrânia. E ponto final, parágrafo. Isto é assim como eu estou a dizer, porque infelizmente, como bem sabem, a União Europeia não tem capacidade militar, muito menos agora que os ingleses se afastaram. A outra componente é igualmente importante, porque é o problema da China. E o problema da China, que diz que é um país e dois sustentáculos, porque falam muito num partido único, portanto, o Partido Comunista Chinês é o único país que gere politicamente a China, e depois falam em tentar conciliar isso com a economia de mercado e com o funcionamento da economia de mercado. É perfeitamente evidente que já hoje existem conflitos claros e abertos. No caso específico da Europa, talvez estejamos mais perto daquilo que possa acontecer na Ucrânia. E no que pode acontecer, como se continuar e se houver, e se a Rússia terminar o projeto que tem do Nord Stream 2, que é a construção de um gasoduto que vem desde a Finlândia e que era suposto atracar na Dinamarca e que agora já não será. E atenção, porque isto mexe também com o nível de corrupção que existe em Bruxelas,
porque não podemos ignorar que o Sr. Gerhard Schröder foi presidente da Comissão Europeia. Está hoje no Conselho de Administração da Rosneft e da Gazprom, que são as dois grandes suportes da economia russa no que respeita à questão energética. O problema da China é um problema muito, muito complicado, na medida em que tem sido tratado com pinças a questão de Taiwan. E a questão de Taiwan é uma questão a qual não se pode fugir. Vai acontecer com Taiwan o que aconteceu com Hong Kong. É absolutamente claro. Esta perspectiva, pelo menos para mim, é absolutamente claro. Embora os intervenientes estejam a dizer não é bem uma guerra fria, isto não é bem assim, nós vamos conseguir encontrar soluções e etc, etc. Vou terminar já, mas queria, obviamente, também referir algumas coisas, porque eu todas as manhãs faço um périplo pela comunicação social do planeta, não é? Por isso é que eu começo normalmente a trabalhar às 6 ou 7 da manhã, nessa altura já são 3 ou 4 da tarde em Tóquio, e depois eu venho por ali fora e vou vendo o que acontece. Chamo-lhes a atenção das minhas leituras hoje da manhã, portanto, com data de 8 de maio, neste número do Economist, ele aparece com o título de GovCoins. Portanto, é a adesão que está a acontecer às criptocorrências, às criptomoedas por parte de muitos países, sem que eu ainda consiga perceber, eu ainda não consegui perceber como é que vai ser possível conciliar isto. Mas a verdade é que isto está a passar para o nível dos bancos centrais e dos bancos emissores. Como é que eles vão resolver o problema fiscal? Como é que vão resolver o problema das origens dos fundos? Francamente, não sei, porque para mim isto das criptomoedas, os meus amigos ainda se lembram com certeza da Dona Branca, não é? Eu lembro-me da Dona Branca, depois lembro-me do Sr. Madoff, que já morreu aqui assim há pouco tempo e que limpou as sinagogas americanas praticamente todas. Esse bateu a Dona Branca por muita coisa, e agora eu considero que a questão das criptocorrentes quando eu era pequenino, apareciam ali volta e meia, umas cartas que as pessoas mandavam dizer, ponha aí o seu nome e tal, e mande 10 escudos para não sei o quê e tal. Isso ficou conhecido como, imaginem lá, as chain letters. E corria ao mundo inteiro. E os últimos era evidente que já não recebiam nada, mas os primeiros ainda iam lá buscar alguma coisa. E eu, na evolução e nas cotações das criptomoedas, continuo a ver muito deste tipo de ganância, quer dizer, assim como agora aqui em Portugal, parece que aquela coisa da raspadinha entrou aí na vida dos portugueses, na vida de todos os dias. Ora bem, esta é uma primeira questão. 2, e termino com as questões de hoje. Outra questão que tem a ver com os stakeholders. Vem pela primeira vez um CEO que foi demitido por influência direta dos stakeholders, que foi o CEO da Danone. Portanto, hoje o senhor Emmanuel Faber vem explicar quem realmente o demitiu como CEO da Danone. A Danone é uma grande empresa e não foram os acionistas que tiveram influência decisiva nesta questão. Venho também chamar-lhes a atenção para o facto de que hoje, pelo final do dia, se saberá o resultado das eleições na Escócia. E eu estou perfeitamente pasmado com esta história da Escócia. Porquê? Porque eles pretendem fundamentalmente, e provavelmente o partido mais importante é favorável à independência da Escócia, que me parece que eles continuam a pensar que irão aderir à União Europeia. Eu não consigo entender isto quando uma parte importante da Inglaterra, nesta altura, mesmo aqueles que eram contra o Brexit, já perceberam que se calhar estavam do lado certo da equação, não é? Agora, não percebo o que é que os escoceses vão buscar e quem é que os vai militarmente proteger quando acontecerem coisas na Europa. Eu considero isto de uma irracionalidade que não consigo. Posso estar enganado e se calhar espero até que esteja enganado. Mais outra componente do dia de hoje. É qualquer coisa que eu considero que é muito importante e que desafio a ler.
A senhora Mikaela Markusson é a Chief Economist da Société Générale, que chama a atenção e explica todas as consequências que podem vir a ter ela começa por dizer que há muitos argumentos sólidos a favor, enfim, das correções que podem ser introduzidas, protegendo os negócios, os lares, as insolvências, etc., mas depois analisa, quanto a mim, de uma forma extremamente lúcida, o que podem ser as últimas consequências do que está por aí a acontecer. E aparece-me depois a seguir qualquer coisa que é também agora de uma importância vital. Foram suspensos, nesta altura, a aplicação de vacinas da Johnson & Johnson pela Europa, já juntando isto a uma posição incrível de incapacidade para tratar destas situações. Já não falo daquela questão lá enfim, tanto na Turquia como a visita do senhor Michel a Moscou, que isso ultrapassa tudo que se possa imaginar. Mas o que acontece é que instalações da Johnson & Johnson em Baltimore foram misturadas doses da AstraZeneca, embora sejam doses que não são, digamos, estruturais. Mas nesta altura está suspenso concretamente a distribuição de vacinas pela Europa, pela África do Sul e pelo Canadá. E por último também, e depois não me venham falar e dizer que não estamos em Guerra Fria, porque ontem e anteontem os chamados G7 estiveram reunidos. E os G7 fizeram uma declaração perfeitamente clara, não sei se tiveram ocasião de ver em termos de comunicação social, mas hoje a China aparece, com o desfazamento horário correspondente, a China aparece a dizer que, porque pela primeira vez os G7 tratam pelo nome e pela porta mais direta a questão de Taiwan e pretendem que Taipei se junte à Organização Mundial de Saúde pelo papel que tiveram relativamente à vacina. Mas depois tratam claramente das duas outras questões que são dramáticas em relação à China, que é a questão em Xinjiang dos uigures, que são os maometanos chineses que foram e que estão instalados em campos de concentração, e outra coisa que tem a ver ainda que é com o Tibete, para além de referirem de forma direta no comunicado o que aconteceu em Hong Kong, para dizer isto não é simplesmente aceitável. Como podem ver, em relação, por exemplo, à União Europeia, isto representa uma mudança que eu não entendo pessoalmente, porque antes da tomada de posse do Sr. Biden, a União Europeia fez um acordo com a China. E a desculpa que deu, e enfim, a explicação, não, a gente vai porque vai falar dos direitos humanos e portanto, também é para coisa nenhuma. A China, em termos de direitos humanos, faz o que entende e muito bem lhe apetece, mas depois daqui vieram outra vez a corrigir a mão, mas caríssimos amigos, o que se passa aqui é qualquer coisa tão grave que, se quiserem pensar concretamente na capacidade militar que a Europa possa ter, tem que pensar que ela tem unicamente alguma cobertura na NATO, e dentro da NATO, um dos países mais importantes em termos militares, qual é? É a Turquia. Não tenho mais para acrescentar a isto, exceto para dar nota de que eu espero que eu esteja enganado em muitas das perspectivas que aqui discuti hoje, e faço votos que a vocação fundamental que anima uma parte importante daqueles que hoje aqui aqui partilharam esta nossa reunião, estando obviamente disponível para quando quiserem voltar a atacar qualquer um dos problemas e os muitos que deixei ficar para trás, não é? Porque não dava para tratar dentro de 40 minutos. Estarei sempre disponível e desejo a todos as maiores felicidades e o empenhamento e a determinação em qualquer coisa que, volto a repetir, acho absolutamente fundamental. Estamos a viver um tempo de mudança.
E as pessoas que não mudam e não estiverem dispostas a mudar vão ficar no mesmo sítio e vão rapidamente ficar para trás. Não só as pessoas, as instituições, incluindo as empresas. Mas antes da mudança há uma coisa que é básico também fazer, é desinstalar. As pessoas têm que se desinstalar. Têm que todos os dias praticarem a desinstalação. Têm que todos os dias olharem para as coisas, para a vida à volta delas, para os pequenos gestos que fazem. Por exemplo, como é que eu me desinstalo quando abro o chuveiro de manhã? Eu aprendi também, por causa de um problema que me preocupa imenso, que é o caso da água. Portanto, eu, quando me ensaboo, fecho a água. Quer dizer, mas não é só fechar a água, é que depois eu olho para o chão, para onde vai embora a água do chuveiro e penso assim, pá, esta água podia perfeitamente ser aproveitada para os autocolismos, não é? Mas não é. Nem existe nenhuma legislação nesse sentido, etc. A desinstalação dentro aqui do Esporão, acreditem nisto, é uma prática que culturalmente eu já não tenho que colocar como desafios àqueles que hoje em dia, e são muitos, em 4 pontos do país, em 4 sociedades que o Esporão tem, que são subsidiárias fora de Portugal e que foram a razão pela qual em 2020 o Esporão fez um ano melhor do que 2019. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem se excedi o tempo. Não, Soutor, olha, Soutor, muitíssimo obrigado pela excelente aula que nos deu. Eu, durante a sua intervenção, fui recebendo aqui uma série de questões, mais concretamente 9, mas, enfim, o tempo vai-se nos escutando, de maneira que eu decidi selecionar 3, enfim, tenho esse privilégio, sobre as quais pedi ao Soutor que, enfim, desse uma resposta que entender. A primeira pede para referir o papel de Portugal na expansão chinesa. Aliás, em boa verdade, a pergunta é: Portugal está ou não a tornar-se uma colónia da China? Enfim, era uma das matérias que lhe pedia para abordar. Depois há uma segunda questão, sobre a qual penso que poderá explicar-nos melhor que ninguém, e que é a seguinte: se acha que os bancos portugueses, dada a sua dimensão, irão ou não sobreviver enquanto bancos? Uma terceira questão, que no fundo está interconectada com todas estas, é a seguinte, colocada também por uma pessoa aqui no painel, que diz que Portugal está a caminho de ser o país menos desenvolvido da Europa e o que podemos fazer para inverter esta tendência. Só teria mais questões para lhe colocar, mas enfim, penso que estas já lhe permitem falar quase mais uma hora, mas pedia-lhe de alguma maneira algum poder de síntese. Professor Paulo Moraes, mais de uma hora e se calhar não chegava, mas rapidamente eu refiro a esta questão da China, chamando a atenção para o facto de que muito recentemente a União Europeia deu e fez um comunicado claramente referindo não ser aceitável. Agora reparem a diferença no tempo entre dezembro, quando fizeram um primeiro acordo com a China, e isso que aconteceu aqui assim há uma semana. A dizer que não é aceitável a intervenção nos mercados europeus, nos vários mercados europeus, de empresas controladas ou tendo alguma relação, seja qual for, com o Estado chinês. Portanto, isto responde de uma forma clara e coloca-nos a nós portugueses numa situação de saber, quando isto for revisto, quando em termos da Guerra Fria 2 as coisas se prolongarem, porque atenção, a Guerra Fria 2 vão acontecer uma de duas coisas. Primeiro, vamos só abordar a questão de Taiwan. Quando a China ocupar Taiwan, e já definiram que o fariam até 2027, ou parece haver uma perspectiva mais do lado ocidental em termos de 2027, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os Estados Unidos, nomeadamente, pelo menos, e provavelmente a NATO, e mais os outros aliados que os Estados Unidos têm, Japão, Coreia do Sul, vão ter que fazer alguma coisa. E é mais ou menos consensual que não vão sacar do armamento nuclear. Não sacando o armamento nuclear, só sobra uma coisa que é, e vai marcar com toda a certeza, a sequência de uma coisa deste tipo, que é o total isolamento da China, ou a tentativa para isolar o regime chinês. E aí, não sei o que é que vão fazer, se no caso específico, se isto acontecesse amanhã ou depois da amanhã, se iriam nacionalizar
os investimentos que a China e as empresas chinesas fizeram aqui em Portugal. Não sei se isso seria essa ou seria outra orientação. O que me parece é que o caminho não é seguro, nem nos dá a nós portugueses uma perspectiva de sustentada. Bancos. Pois, eu volto a chamar a atenção e a sugerir que leiam o Economist desta semana, porque lá vem perfeitamente indicado e clarificado aquilo que efetivamente espera os bancos. Serão muito menos bancos. São bancos que ainda não conseguiram encontrar soluções, nomeadamente no caso dos bancos europeus. Porque reparem, todo este atraso da bazuca, chamada bazuca, embandeirou toda a gente tem arte. A bazuca, vem aí mais dinheiro europeu, os fundos europeus, etc., para a esquerda e para a direita, e então tudo bem. Nesta altura, os fundos europeus estão para lá do só oposto, portanto, isto se acontecer alguma coisa em 2021, já não seria nada mal. Agora, também ninguém sabe ainda concreta e objetivamente como é que se vão ultrapassar os problemas decorrentes nas soluções finais, de ter que passar pelo Parlamento de 27 países. Eu só vejo a Polónia a dizer ai o meu carvão, eu só vejo o outro a dizer ai os meus imigrantes, o outro a dizer isto, aquilo e tal. Não. Porque atenção que há aqui uma coisa que é fundamental perceber. O meu europessimismo resulta de uma coisa. A Europa não é um país. A Europa não tem coesão nacional. Dentro da Europa existem países com coesão nacional, mas não tem a coesão nacional que tem os Estados Unidos da América, por exemplo, ou outros países. Não existe esta determinação. Assim como é profundamente lamentável a total incapacidade militar que a Europa tem e que determina, obviamente, as soluções políticas que podem ser adotadas. Aparece aqui um outro tema, que foi o último que o professor Paulo Moraes pôs, e que envolve qualquer coisa que devia ter referido e para a qual também me tinha preparado, mas que não estava dentro dos 40 minutos, que é o problema da produtividade. Portugal está, mesmo dentro da Europa, em penúltimo lugar no que respeita à produtividade do trabalho. É produtividade no aspecto, digamos, e definida em termos económicos, ok? Pronto. Só temos a Grécia atrás de nós. E muitas vezes as questões relacionadas com a produtividade não têm só a ver com a decisão de vamos melhorar a produtividade. Por vezes falta uma articulação entre os instrumentos que são indispensáveis, nomeadamente o suporte financeiro, para podermos fazer o upgrade em termos de produtividade. Mas o problema mais dramático que nós encontramos até não é esse, é sempre o facto que continua agora a ser cada vez mais divergente da produtividade na União Europeia e da produtividade dos Estados Unidos. Eu já não falo da produtividade na China, porque eu tenho as maiores desconfianças acerca das estatísticas que vêm daquele lado. Mas acreditem que isto vai determinar muito claramente quem é que vai sobreviver e quem é que não vai sobreviver depois da pandemia. Doutor, muitíssimo obrigado. Concluímos assim, quase no tempo, o nosso seminário. Agradeço a todos que estiveram presentes, agradeço muito a vossa presença, de certeza que falo em nome de todos, dizendo que isto foi uma hora muito ganha a ouvir os ensinamentos do Dr. José Roquete. A última palavra é, obviamente, de agradecimento ao Dr. José Roquete pela excelente lição que nos trouxe. Mais uma vez, antes de desejar o fim de semana a todos, convido-os a estarem connosco mais uma vez daqui a um mês, aproximadamente, na primeira sexta-feira, a continuar a discutir os caminhos da nação. O nosso próximo convidado é o Dr. Luís Portela, que julgo que a maioria dos presentes também conhece, e continuaremos a refletir sobre os caminhos da nação. E última das últimas palavras, Dr. José Roquete, muito, muito, muito obrigado. Aprendemos muito consigo esta manhã. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado e agradeço esta oportunidade que me foi dada.